O dom espiritual de variedade de línguas mencionado em 1 Coríntios 2:10 é um dos dons do Espírito Santo que Paulo descreve na sua carta à igreja de Corinto. Esse dom, conhecido também como falar em línguas ou glossolalia, refere-se à capacidade sobrenatural de falar em idiomas que a pessoa não conhece naturalmente. Vamos analisar e explorar alguns exemplos para entender melhor esse dom. Análise do dom. Contexto bíblico. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Paulo expande sobre o uso e a importância do dom de línguas e da interpretação de línguas na igreja. Características. 1. Sobrenaturalidade. O dom de línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, permitindo ao crente falar em um idioma que ele não aprendeu de forma natural. 2. Diversidade. A expressão variedade de línguas sugere que esse dom pode se manifestar de várias maneiras e em diferentes idiomas. 3. Edificação. Paulo destaca que o propósito dos dons espirituais, incluindo o dom de línguas, é a edificação da igreja. Quando usado publicamente, deve ser acompanhado pela interpretação para que todos possam ser edificados. 1 Coríntios 14:5. 4. Uso pessoal e corporativo. Paulo menciona que o dom de línguas pode ser usado tanto na vida devocional pessoal quanto nas reuniões da igreja. No uso pessoal, edifica a pessoa que ora, 1 Coríntios 4, e no uso corporativo, edifica a congregação quando interpretado. Exemplos bíblicos e históricos. Pentecostes, Atos 2:1. No dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pessoas de diferentes nações ouviram os discípulos falando em seus próprios idiomas e ficaram maravilhadas. 2. Casa de Cornélio, Atos 10:40 e 46. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, e eles começaram a falar em línguas e a exaltar a Deus, sinalizando a inclusão dos gentios na igreja. 3. Igreja de Corinto. A igreja em Corinto experimentou o dom de línguas de maneira significativa, a ponto de Paulo precisar dar instruções detalhadas sobre seu uso para garantir a ordem e a edificação da comunidade. Avivamento da Rua Azusa. Durante o avivamento liderado por William J. Seymour em Los Angeles, muitas pessoas relataram experiências de falar em línguas. Esse movimento é amplamente reconhecido como um dos marcos do movimento pentecostal moderno. 2. Movimento carismático. Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento carismático trouxe uma renovação do uso dos dons espirituais, incluindo o falar em línguas, para diversas denominações cristãs tradicionais. 3. Testemunhos pessoais. Muitos cristãos em todo o mundo continuam a relatar experiências pessoais de falar em línguas, especialmente em contextos de oração e adoração. Considerações. Discernimento e ordem. Paulo enfatiza a necessidade de ordem no uso dos dons espirituais para evitar confusão e garantir a edificação da igreja, com a Coríntios na igreja. Interpretação. A interpretação das línguas é um dom complementar essencial para que a mensagem seja compreendida pela congregação. Coríntios 14. O dom de variedade de línguas, quando exercido com discernimento e em ordem, pode ser uma poderosa ferramenta de edificação e manifestação do poder do Espírito Santo na vida dos crentes e na comunidade de fé.